Nossa próxima apresentação é o Macho Fora da Caixa, é o que resume bastante o estudo que a gente fez ao longo desses 3 meses de mergulho nessa temática da masculinidade. E para fazer a próxima apresentação, eu chamo ao palco nosso gerente de planejamento estratégico e branded content da Discovery Inc., Eduardo Teixeira. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente discutir esse tema, que é super complexo, como a gente já tá vendo aqui, né? E é legal ver o quanto as pessoas estão realmente engajadas para poder começar a entender o que de fato é o homem hoje em dia, né? Essa pergunta foi a que trouxe a gente até aqui. O que é que define ser macho hoje, né? A gente já falou muito sobre os paradigmas quebrados no âmbito feminino, mas onde que está o homem hoje em dia? Então, a gente pode fazer um exercício, né? A gente vê o que seria, de fato, um cara macho. Quando a gente começou a pesquisar, a gente achou esse meme, que é o manly man, que é o homem masculino, que aí a gente vê algumas coisas que seriam tradicionais de macho, né? Tipo, ele não pode tomar um remédio para dor, ele não pode usar o freio, ele não pode chorar, não pode usar cor, não pode nem comer espinafre, ele tem que comer ferro, né? Porque para que comer espinafre? A gente vê o quão ridículo isso é, né? E a gente vê que tudo isso está sempre num caminho muito árduo, né? Ou seja, ser macho é ir pelo caminho mais difícil. Você nunca pode ter a coisa mais tranquila, mais suave, né? E a gente vê que esse assunto não é algo exclusivo nosso. Nós não somos os únicos que estamos discutindo isso. A gente já vê na mídia há um tempo já vários meios falando sobre quem é esse homem, ou como a mulher está questionando esse papel dele também, né? E a gente não pode negar que a questão de igualdade de gêneros acabou forçando um pouco com que o homem tivesse também que se redescobrir, né? Não é o único ponto, sem dúvida, mas a gente sabe o quanto isso ganhou força nos últimos tempos e está ajudando a continuar com esse movimento. A gente vê que a gente já está caminhando muito mais do que ontem, né? Já estamos num passo um pouquinho melhor, mas ainda tem muita coisa para ser discutida. A gente está falando muito menos do que deveria ainda, né? A verdade é que hoje não é fácil ser homem. A gente tem até nesse GIF aqui, tipo, que ele não inventou o patriarcado, ele só vive nisso. Então, a maioria dos homens, 100% poderia dizer, acaba vivendo num molde que ele foi criado, que a sociedade o colocou, e a gente simplesmente não percebia que a gente estava dentro dessa caixinha, né? A gente nem se questionava. E agora que a gente está começando a olhar para isso de fato e colocar várias coisas do nosso papel em xeque, né? Isso faz com que a gente viva cada vez mais num mundo frágil, né? A gente vê que os códigos masculinos estão cada vez ruindo mais, né? Tem listas do BuzzFeed falando casos de grave suspeita de masculinidade frágil, o cara em cima do banquinho ali para ele não parecer mais baixo do que a repórter, que é super alta. Imagens que mostram que a masculinidade frágil, páginas no Facebook falando todo dia um macho me dando aula, que as pessoas repudiando esse tipo de comportamento, né? E afinal, o que é ser macho, né? O que a masculinidade representa, né? A gente acabou se sentindo dessa maneira quando a gente começou a pesquisar, né? A gente vê que está todo mundo perdido, de fato, e está tudo bem, na verdade, porque não tem regra, não tem nada já posto, nada finalizado, ainda tem muito para ser discutido, né? Se a gente olhar para o dicionário, qual que é o significado da palavra macho, a gente vê o primeiro deles, relativo ao sexo masculino, próprio do sexo masculino. Até aí, beleza. Se a gente focar no terceiro ali, que apresenta características próprias do homem, como força, energia e virilidade, másculo. Ou seja, se a gente focar no força, energia e virilidade, será que essas são realmente as definições que a gente tem que dar para um homem, né? Toda vez ele tem que se mostrar como forte, como enérgico, como viril em tudo que ele faz? Não é bem assim que funciona, a gente sabe que não é assim, né? No estudo que foi feito pela Unilever com a Promundo, mostrou que 57% dos homens se sentem pressionados a se comportar de uma maneira de acordo com o que a sociedade manda. E a gente foi colocado dentro de uma caixa, né? Tem 7 itens aqui que mostram da autossuficiência, agir como durão, o que mais? A atratividade física, ter todas as formas rígidas de ser um homem, a heterossexualidade e a homofobia, a hipersexualidade também, e agressão e controle. Tudo isso foi colocado como um homem tem que ser dessa maneira. E, na verdade,
a gente acaba vendo que tem muita coisa que acaba ficando para fora dessa caixa, e que são coisas do ser humano, né? Que é a emoção, o cuidado, o afeto, as expressões, a sensibilidade, respeito, vaidade, dor, conversa. É muita coisa que parece que isso não é coisa de homem, é só coisa de mulher, né? E, na verdade, é do ser humano, de novo. E os homens estão se sentindo cada vez mais cansados de ter que se balizar dentro dessa caixa, né? E está ficando mais espremido viver lá dentro. É muito confuso, de fato. E agora, o que é legal, o que é bacana que a gente está vendo, é que os homens estão querendo sair de lá de dentro. E não é uma coisa que as pessoas estão os forçando. Eles, de fato, estão começando a se sentir incomodados lá dentro e querem sair, querem quebrar essas barreiras, né? Eles querem expulsar tudo isso que estava dentro da caixa e trazer para dentro tudo que está do lado de fora. E que também não é uma tarefa fácil, né? E a gente, com esse estudo todo, a gente acabou mapeando 4 sinais que mostram como esse comportamento já está mudando, né, para ter esse novo homem. O primeiro deles é: eu quero expressar minhas emoções. Quando a gente fala de expressar emoção, parece até babaca, assim, né? Como assim expressar emoção? É uma coisa tão simples expressar emoção, só que parece que, na verdade, eles querem fazer isso, né? Não é uma coisa que eles não se sentiam permitidos a fazer isso. E a verdade toda é que o homem tem que se tornar vulnerável, né? Quando a gente vê até essa brincadeira aqui do quadro, chorar aceitável apenas em funerais e no Grand Canyon. É ridículo isso, né? Como assim você só pode chorar em casos extremos? Você não pode demonstrar seus sentimentos, suas emoções no dia a dia, né? E parece que ser vulnerável é uma coisa que é antagônica à masculinidade. Simplesmente mulheres podem ser vulneráveis, né? E não é verdade nenhuma isso. E aqui, quando a gente fala de não expressar emoção, a gente traz uma questão que aconteceu no Brasil que é absurda, que é como não expressar emoções virou um sinônimo de masculinidade. No concurso da PM do Paraná, um tempo atrás, a masculinidade foi colocada como um critério de avaliação psicológica dos candidatos. Então, se a gente focar ali, ó, masculinidade, capacidade do indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. E tudo isso tem que ser igual ou maior a regular. Ou seja, se você não atende isso, você já está fora da PM do Paraná. E sobre isso de não saber lidar com os sentimentos, aqui eu trago um primeiro dado da pesquisa que o Naná comentou, o ELE, né, que é a pesquisa quântica que a gente fechou no final do ano passado, sobre ser sensível e não ter medo de demonstrar o que sente. 43% dos homens afirmam que eles só estão confortáveis com isso às vezes ou raramente nunca, ou seja, é muito alto esse número. E 72% quer fazer um pouco mais, né? Quer sentir que é possível que ele possa ser mais sensível. Aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, é mais ou menos isso que a gente fala sobre a sensibilidade, né? São os homens conversando num bate-papo em como que eles lidam com essas emoções. E é um conteúdo bem bacana que o ator Justin Baldoni, da série Jane the Virgin, do canal CW dos Estados Unidos, ele está fazendo essa série Man Enough, que é do YouTube, que está discutindo bastante esse novo papel do homem, está servindo como uma ferramenta, de fato, para você poder se despertar para os assuntos que deveriam fazer parte da sua vida, né? Vamos ver um trechinho curto aqui agora. But when was the last time you dropped in and went like let's get really vulnerable together? It's a scary place too. It's a scary it's place. A really scary it's place. a scary place to go. I started getting vulnerable with my dad, and I was like, abort, let's get out. I don't want to go in. Parece que é uma coisa impossível, né, de ser feita. E aí a gente entra em toda a questão da dificuldade de dividir. Segundo a pesquisa do Papo de Homem, que foi feita em 2016, 7 entre cada 10 homens têm dificuldade, de alguma forma, de se abrir com seus amigos. Então, isso, ou qualquer outra pessoa próxima, né? E de falar, de fato, quais são os seus medos e as suas dúvidas. É muita gente, ou seja, só 3 homens a cada 10 conseguem fazer isso. E também a gente questiona isso um pouco, né? O quanto consegue de fato, ou estava só respondendo na pesquisa ali para parecer que ele é mais legal do que ele realmente é. O Memo, ou Homem ao Contrário, é uma iniciativa que foi criada no Rio, que tem o propósito de quebrar justamente isso, né? Ele oferece algumas rodas de conversa entre homens, com psicólogos, com médicos, para que as pessoas possam se cada vez mais abrir, como se fossem alcoólatras anônimos aqui, só que dos homens, né? E está completamente voltado para essa masculinidade, a nova masculinidade, oferece cursos, eles fazem consultoria para marcas também, o que é bem bacana. E nessa nossa pesquisa, a gente identificou mais de 100 projetos
que já tem alguma iniciativa relacionada ao homem, né? Tem vários aqui que trabalham nesse âmbito de cursos, de eventos, de rodas de conversa de fato, e eu acho que tem muita coisa sendo feita por homens para os homens. É bem bacana a gente ver esse movimento. Como o Miguel comentou, o Guilherme Valadares, o fundador do Papo de Homem, tem essa frase dele do TED que é bem bacana, que é: os homens podem e querem se transformar, mas eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. Então, de fato, tem que ter um empurrãozinho, tem que ter uma abertura maior de todo mundo, sendo homem ou não, para que isso aconteça. O segundo sinal que a gente mapeou é o papel do provedor do homem, né? Ele questiona essa questão do papel do provedor, que hoje ele quer ser muito mais do que o provedor, ele não quer ser simplesmente o pai da família, o que traz o dinheiro, o que traz o pão, o leite e pronto, acabou, né? Com o patriarcado, no passado, no século passado, a gente vê que simplesmente foi colocado o homem dentro dessa caixa, ele é o provedor, e a mulher é a responsável pelo lar e pelos filhos. Ponto, acabou, ninguém mais pode fazer nada além disso, né? E isso acabou fazendo com que houvesse uma pressão, né, dele ser sucedido financeiramente, dele ter um bom sucesso aí. Então, quando a gente fez a pesquisa do ele, 36% concorda totalmente que estabilidade financeira para ele é tudo. Parece um número baixo, mas 1/3 das pessoas concordam totalmente, é o top box, é o máximo, né? E, só que antes do que era um símbolo de poder, você poder ser o provedor da casa, hoje acaba sendo de fato um símbolo de pressão, né? Segundo esse dado da 538, se você acha que a sociedade coloca pressão em você de uma forma que é ruim para você, né, que não é saudável, 60% dos homens adultos dizem que sim, que a sociedade coloca essa pressão. E se a gente olhar na divisão por idades aqui, a gente vê que de 18 a 34 é bem maior esse número, excede os 70%. Então é bom também que a gente vê o quanto as faixas mais jovens estão conseguindo já ver a sociedade de uma forma diferente. 44% da nossa pesquisa também sente que a pressão por se sentirem responsáveis pelo sustento da casa, sentem que eles têm essa pressão, mas eles não falam sobre isso. E 45% não gostaria de se sentir obrigatoriamente responsável pelo sustento da família. E eles querem cada vez mais compartilhar, né? Eles querem dividir as responsabilidades com as mulheres. Muito se fala sobre a paternidade ativa já há algum tempo, mas a gente vê o quanto ela vem ganhando força, né? E óbvio que é puxado um pouco pelos pais e está sendo pelas mães e é abraçado pelos pais também. Na nossa pesquisa mostrou que 88% dos homens eles acreditam que não faz sentido terceirizar a educação dos filhos para as mulheres, que é um dado bem legal também. E se a gente começar a falar sobre a paternidade ativa, tem um dado que a gente tem que, de fato, observar, que é a licença paternidade aqui no Brasil, né? O que é oficial são 5 dias corridos. Para alguns funcionários públicos chega a 30 dias e as empresas cidadãs garantem 20 dias. Na nossa pesquisa, a gente viu que tem empresas que já estão fazendo mais, né? Principalmente as startups, empresas de tecnologia gringas, mas o que foi bacana é que a gente viu que a Natura já está dando 40 dias de licença paternidade. Então, um exemplo de uma empresa 100% brasileira já fazendo uma mudança aí. Quando a gente fala de divisão igualitária dos papéis, a gente tem que pensar também que nem sempre o pai e a mãe moram na mesma casa, né? Tem famílias de pais separados ou qualquer outra configuração que seja. Esse aplicativo Two Houses foi feito para fazer o co-parenting de uma forma mais leve, né? Então, você pode controlar o quanto você deu de comida para o seu filho, já avisar que você já deu comida para quando ele for para a mãe. Você pode falar que já foi na aula, que fez isso, que fez aquilo. Você pode controlar tudo, cada um tem o acesso e é bem bacana para poder ajudar e ter uma convivência melhor, né? A gente não pode deixar de falar também do efeito Hilbert, que ele acabou ressignificando o papel de homem ideal, né? Ao invés de rico, bem-sucedido e poderoso, ele simplesmente é o cara que cuida dos filhos, que cuida da cozinha e que divide as tarefas, né? E ele não se sente nem um pouco constrangido em ter uma mulher que tem um sucesso grande também, né? E a gente vê que todo esse movimento acabou sendo observado pelos homens também, né? Eles perceberam isso. E aí foi criado na internet um movimento de que alguém precisa parar o Rodrigo Hilbert porque ele está criando padrões inalcançáveis. Né? O que é bacana que a gente também pode questionar o quanto a imagem dele é algo de idealização das mulheres e o quanto os homens se veem espelhados ali também, né? E acho que é bacana também a gente olhar na carta aberta ali a ele, acho que vale até ler porque é engraçado. Amigo, a humanidade está aqui na humildade tentando agradar, cozinhando nosso estrogonofe, consertando o trinco da porta, batendo prego para pendurar quadro. O senhor poderia, por favor, parar de ser tudo isso? Sério, seja menos.
Porque a gente é feio e você sabe que não sabe o que é isso pelo visto, mas estamos tentando vencer pelos lados. Aí o Senhor me vem construir uma casa para os filhos do tamanho da minha casa, ao mesmo tempo que cozinha um pato ao molho de pétalas da Atlântida, e depois de ter feito o crochê, ao mesmo tempo que refinava o ouro do colar que vai fazer para sua esposa. Rodrigo, pare, você está me atrapalhando. Atenciosamente, Rafael. Aí agora indo para o terceiro pilar, a gente fala sobre o cuidado, o autocuidado, que também parece que é algo extremamente desassociado à masculinidade. Cuidado é uma coisa da mulher, é uma coisa da mãe. Só a mãe pode oferecer cuidado, o pai não pode fazer isso, o homem não pode fazer isso. E sempre que a gente imagina um homem, a gente enxerga ele com uma autoestima inabalável, né? Ele não tem problema nenhum com o corpo dele, está tudo certo, ele não tem que se preocupar em ter o cabelo mais sedoso, em ter o corpo bonitinho para a praia, ter a altura ideal. Isso é coisa somente das mulheres, né? Mas será que é assim mesmo? A gente viu que a autoestima do homem é mais abalável do que parece, né? Quando eu perguntado se ele se vê sofisticado, 55% fala que pouco ou nada. Quando perguntado se ele se vê como forte, poderoso e controlador, 44% diz pouco ou nada. E charmoso, atraente e misterioso, 41% diz pouco ou nada. Né? Então é muito diferente a maneira como os homens se veem. Eles estão completamente fora do padrão, completamente fora da caixa, né, que a gente viu lá atrás. Então a gente viu isso também na pesquisa de mulheres, o quanto elas acham que as outras são muito mais do que elas. E aqui tem essa questão do homem, de fato, não se ver como a sociedade coloca ele. Né? E isso mexe com ele mais do que a gente imagina. Né? Se a gente vê aqui o dado de que o que preocupa mais o homem numa escala diária ou quase diária, o primeiro item é o seu peso. E, em segundo lugar, são as finanças. Ou seja, de fato, tem uma preocupação com a sua imagem. Não é algo que ele não está nem aí, que está despreocupado. 86% concorda totalmente que é importante cuidar da aparência. 57% não está satisfeito com a sua aparência e 82% quer se sentir mais satisfeito com a sua aparência. Enquanto isso, na mídia, a gente vê que 91% dos biotipos retratados na TV são mais ou menos igual esse cara aqui, capa da Men's Health, que é uma coisa basicamente inatingível. Esse é um dado da pesquisa da Heads, que saiu recentemente, e que não é à toa que a gente vê como a autoestima do homem está abalada, porque não é, de novo, só uma coisa da mulher, que tem toda a questão da representatividade das gordinhas, das negras. O homem também, de fato, não está sendo representado como ele gostaria de ser. Né? E a gente vê que tem todo o movimento, né, da questão da beleza masculina. Né? Então, a gente vê que o mercado está crescendo cada vez mais. Segundo um dado do Google que saiu recentemente, 46% foi o crescimento do setor de maquiagem masculina nos últimos 2 anos. Ou seja, é uma coisa que ainda tem um tabu, né, para ser quebrado, mas, de fato, está começando a crescer muito mais isso. A gente vê até linhas femininas, por exemplo, a MAC, que acaba fazendo ações com blogueiros, né? E também marcas femininas estão criando linhas masculinas e linhas masculinas criadas exclusivamente mesmo, a partir do zero. Não é que partiu, por exemplo, da Chanel, que acabou de lançar na Ásia a linha masculina. A MM UK, Men Makeup UK, é uma marca que abriu lojas no Reino Unido recentemente e que tem exclusivamente produtos para homem. E isso, como eu disse, é um tabu grande ainda, falar de beleza entre os homens. Né? O head de planejamento da Box 1824, em pesquisas, né, que ele já fez, ele disse que muitas vezes na rua o garoto não assumia o uso de produtos de beleza, mas na casa eles quebravam essa arrebentação. Ou seja, quando ele é questionado o que ele usa, ele fala X. Quando você vai na casa dele, ele vai pegar o creme da mãe ou a pomada do cabelo, tem todas as outras coisas que ele tem vergonha, né, que ele não quer abrir. Porque a maioria dos homens, também como a gente vê nos dados aqui debaixo do Google, eles não se sentem confortáveis em falarem que eles usam esses produtos. Né? E mesmo assim, quando a gente vê as marcas que começam a fazer produtos masculinos, como a Salon Line, eles fizeram o Todicacho Men, olha como chamam os produtos. Hidrato mesmo, tá ligado, e limpeza sem caô. Ou seja, qual é a necessidade, né, de tratar simplesmente dessa forma? Óbvio que eles acharam uma forma, foi o que eles acharam mais interessante, mas também é um pouco, acho que vale questionar um pouquinho. E quando a gente fala de cuidado, a gente tem que ir muito além da beleza. Como o Miguel já adiantou para vocês, tem toda a questão da saúde, que é super importante. A gente sabe como tem uma barreira aí também para os homens poderem falar mais de saúde. Segundo esse dado aqui da Media Source,
ir ao médico é um sinal de fraqueza para os homens. E aí acho que vale a gente olhar cada um dos itens ali, porque 22% diz que tem coisas demais para fazer, por isso que ele não vai ao médico. 21% tem medo do que ele vai descobrir, e aí tem as outras coisas mais bizarras ali, tipo, tenho que subir na balança para me pesar, faz frio na sala de exames, ou não quero ficar nu debaixo da camisola hospitalar. Então, são umas coisas que, de fato, tem que rever e você fala, meu Deus, né? Como assim você não vai fazer exame, não vai cuidar da sua saúde por conta disso? Né? E os dois caras ali da foto, eles são da iniciativa Drive for Men's Health, que eles fazem corridas ao redor dos Estados Unidos para conscientizar os homens do quanto eles devem cuidar da sua saúde. E a gente acaba vendo que o problema é que cuidado é um sinônimo de fragilidade, né, de vulnerabilidade. É como se os homens tivessem uma necessidade de se mostrar indestrutível. Ele não tem como sair disso, né? É uma coisa super complicada. E aí, falando de saúde, a gente precisa lembrar também da saúde emocional. Né? 75% de todos os suicídios do Reino Unido foram cometidos por homens em 2015. E essa é a maior causa-mortes entre homens com menos de 45 anos no país. Ou seja, é um problema gigantesco, de fato, você não se abrir, você não falar o que está acontecendo na sua vida. Eu mesmo, acho que eu comecei a me abrir com 25 anos, não sei, acho que deve ter sido por aí, mais ou menos. E quando eu comecei, a gente estava fazendo o estudo e eu comecei a analisar, eu falei, gente, eu nunca tinha parado para conversar sobre a minha vida antes. Né? Comecei quando eu me assumi gay, quando eu comecei a fazer terapia, então, tipo, coisas que de fato não faziam parte da minha vida e agora tá beleza, ok, tá tudo tranquilo, tem muita coisa para evoluir ainda, mas acho que de fato é um ponto que a gente tem que colocar aí para ser discutido. Depois disso, começaram a surgir algumas campanhas lá no Reino Unido, como da Calm, que é uma campanha que visa chamar atenção para a depressão entre os homens. Vamos ver o vídeo? I've been depressed for as long as I can remember. Coming from a macho culture, it's not commonplace to talk about these things. Being a strong man doesn't mean you can't have weakness. I'm at a stage in my life where the thing most likely to kill me is myself. Not disease, not cancer. The thing most likely to kill me is me. É muito pesado, né? Que o maior perigo na sua vida é você mesmo. Né? E a gente vê que quanto mais os homens sofrem, mais eles fazem as outras pessoas sofrerem também. 92% dos homicídios são cometidos por homens e 4 vezes maior é o número de suicídio entre eles. Né? Ou seja, é uma coisa que é um ciclo que não tem fim, né? Um ciclo vicioso que a gente precisa parar com isso. Essa iniciativa Man Up surgiu exatamente para poder combater os efeitos negativos da masculinidade, né, que causa a depressão e o suicídio. Aí tem um vídeo também para a gente ver. Before we can talk, we cry. It's how we survive. So why do we tell boys to stop crying? To harden up? To grow a pair? Well, fuck that. If you feel down, speak up. Because silence can kill. It takes guts to show pain. It takes a man to feel. It takes balls to cry. E aqui o que é engraçado no final ali do vídeo é que fala que essa mensagem foi escrita pela sua mãe, pela sua irmã, por todas as mulheres presentes na sua vida, né, que de fato você tem que começar a chorar. E o último sinal dessa transformação que a gente mapeou foi do quanto os homens são cansados também de dizerem o que ele pode ou não fazer. E que, isso também, eles se sentem muito pressionados a agirem 100% de uma forma com que eles não concordam. É muito daquele gif lá do começo da apresentação de que ele não inventou o patriarcado. Né? O vídeo da Manbox, que é aquela pesquisa da Unilever que eu comentei no comecinho, ele praticamente compilou todas essas questões do que o homem pode ou não fazer. É um vídeo super bacana, acho que vale a gente assistir aqui também.
Is it okay to be skinny? No. Is it okay to not like sports? Is it okay to be a virgin? To experiment with other guys? Is it okay for guys to wear pink? Is it okay for guys to be nervous? To have long hair? To like cuts? To take a selfie? To shave you? To be depressed? To be scared? Wait, is it okay for me to be the little spoon? Come on, man. Is it okay? Go online to search and see for yourself. Acho incrível essa campanha da Axie, que a gente vê o quanto é paradoxal, né? Tipo, o homem, principalmente o branco, hétero, de classe média, o quanto ele acha que ele pode fazer tudo. E, na verdade, não é bem assim o que está acontecendo, né, na cabeça dele. E aí a gente até brinca um pouco, tipo, is it okay for guys to watch novela, to watch programas de decoração? E a gente vê que é bem isso que está acontecendo, né? A evolução da audiência do gênero lifestyle, como o Miguel comentou também, a gente vê que ela triplicou nos últimos anos. Sim, eles estão assistindo mais do que futebol, mais do que jornalismo, mais do que outros gêneros de programação. E quando a gente vê que a gente tem alguns exemplos lá perto de casa também, dentro da Discovery a gente tem bastante coisa que eu vou entrar daqui a pouquinho. E na nossa pesquisa, a gente perguntou quais são os conteúdos que os homens se interessam, né? A gente vê filmes, humor, comédia, música, tecnologia, ciência, séries, seriados e por aí vai toda a lista, né? E a gente pergunta, futebol não é o primeiro, que é o que todo mundo pensa, né? O que ele mais gosta de assistir. E é muito engraçado que ele não está em primeiro, segundo, terceiro, ele está em 17º lugar. Né? Antes disso ainda vem esportes, outros esportes excluindo futebol, ali um pouquinho mais para cima, em 12º, eu acho, se não me engano, mas de fato não é o que todos os homens se sentem representados. Né? Eu, por exemplo, odeio futebol, mas eu conheço outros também que não gostam. Né? E quando a gente vê isso dentro da Discovery, que eu comentei, a gente está já acostumado a rever esse papel do homem. Óbvio que a gente tem o cara mais bronco, que é o cara do turbo, que está ali lidando com carros e tudo mais, que é o perfil de fato, mas também a gente vê no ID, que era um canal de investigação, que foi criado pensando no homem, o quanto ele tem hoje 70% de audiência feminina. Os programas de aventura do Discovery, no caso do Ed Stafford aqui, a gente também pensa, aventura, né? Tá ali no meio da selva e tudo mais, vai ter mais homens assistindo. Não, é super equilibrado, é 50-50. A gente tem o caso também do Nate e do Jeremiah, que é um casal que tem 2 filhos, que está no Home and Health, tem um programa próprio deles. Né? E a gente vê isso tudo nos nossos números, né, na verdade. 33% foi o aumento da audiência masculina entre todos os canais de lifestyle, e 44% foi o aumento da audiência do Home and Health exclusivamente. Então a gente vê o quanto o canal acabou alavancando esse crescimento na TV por assinatura como um todo. E muito hoje se fala da masculinidade suave também, que é a cultura K-pop da Coreia, ou da Ásia como um todo, acaba expressando esse novo homem, né? Como que ele é mais tranquilo, né, vamos dizer assim. É um fenômeno asiático que está tomando conta do mundo, na verdade. Aqui no Brasil, o grupo BTS também já é um sucesso, já devem ter ouvido no rádio, toca toda hora. E Kominan é uma combinação das palavras flor e homem bonito. É o termo usado para falar sobre essa masculinidade suave, que não tem nada a ver com o ser feminino, com relação com a mulher. Né? E essa toda característica, que ele pode pintar o cabelo, ele pode usar uma maquiagem, ele pode ter o corpo mais definido. Então, essa é a maneira como o homem está sendo desenhado na Ásia. E se a gente falar aqui do Brasil também... Voltou. Um grande fenômeno é o passinho, que um tempo atrás... O GIF não está funcionando, não sei porquê. Foi. Pronto, porque eu voltei. A gente vê o quanto os homens estão desconstruindo, principalmente os mais jovens, esse padrão masculino de antigamente, que está na nossa cultura popular hoje, é a nossa cultura pop. Antigamente, eles seriam vistos como, esses meninos estão dançando feito menininha, né? Por que ele está fazendo essa dança? E hoje é completamente aceitável ele fazer isso, e é muito bacana. E uma outra iniciativa também, uma página do Insta, né, que fala o quanto... a forma com que a gente trata as crianças pode ser tóxica. Né? Essa página Menino Você Não Precisa é exatamente isso. Ela fala o quanto você pode soltar a franga. Menino, você pode soltar a franga. Menino, você pode brincar de casinha. Menino, você pode simplesmente chorar. Está tudo tranquilo. Né? Eu vejo, não fez parte da minha infância a parte de, tipo, você tem que parar de chorar, engole o choro, ou coisa do tipo, mas eu vejo isso hoje ainda acontecendo com os meus sobrinhos, que é uma coisa bizarra para mim. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem toda a questão de, como eu comentei, de quando eu, por exemplo, era pequeno e eu queria uma Barbie, eu queria brincar de boneca, e os meus pais
pararam um pouco assim e falaram, não, como assim? Depois eles aceitaram e me deram. Mas no Natal eu queria o banheiro da Barbie com banheira que saía água. Só que eu ganhei a Ferrari da Barbie, eu não ganhei o banheiro. Né? Então, acho que é extremamente importante a gente, de novo, repensar, né, tudo isso. E acho que a gente está num ponto, de fato, que a gente tem que evoluir. É tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Na semana passada, o Maurício Destre, ator da Globo, foi flagrado com demonstrações de carinho. E isso acabou virando notícia, o que é bizarro. Né? E no post do Instagram ele colocou assim, uma ideia moralista de que o homem tem que se manifestar de forma truculenta e viril o tempo todo. Exatamente o que a gente olhou lá na definição da palavra macho. E a gente sabe que tudo isso é um caminho, né, que a gente está percorrendo. Tudo isso acaba começando com uma evolução interna, de você aceitar e ver o quanto você tem que evoluir, o quanto você pode fazer diferente, né, com as mulheres que estão na sua vida, com as outras pessoas que estão na sua vida. O próximo passo seria uma evolução com o próximo, você se abrir com os homens da sua vida, com seus amigos, com seu pai, com qualquer que seja, com seu irmão, qualquer pessoa que esteja relacionada com você. E o terceiro, que acaba sendo, já é um sonho muito grande nosso, é o quanto isso entra na comunidade como um todo, na sociedade. Né? Que acho que é... Opa, não, é que aqui estava mudando. A gente sabe que tem muita gente que já está no primeiro, no segundo, no terceiro, e tem gente que não está nem vendo isso, tem gente que nem sabe da existência disso. Então, eu acho que tem um papel muito grande das marcas começarem a fazer isso. Né? Como que a gente pode ajudar? E, de fato, a gente colocou ajudar aqui, porque, como a gente viu até na apresentação do Miguel, a Pepsi retratando a questão que ele comentou. De fato, é comunicação, é cultura, é coisa popular, está na TV, está em todos os meios. As marcas podem falar disso, né? Conteúdo pode falar disso. E a gente tem que abandonar de vez mais os códigos velhos. Né? Quando a gente olha, parece uma coisa muito distante, propaganda de cigarro, né, que está proibida já há alguns anos, mas acho que vale a gente até ver como que eram os códigos antigos que retratavam o homem Marlboro. Um pouquinho longo ali, mas ele fala o flavor of destiny, né, o sabor do destino, e tem o outro comercial depois que fala flavor of autosufficiency, né, o sabor da autossuficiência, ou seja, era o homem sozinho ali comandando todos os cavalos na natureza, tudo acontecendo ao redor dele. Né, ninguém pode abalar esse homem. Né. A gente vê que a gente já consegue identificar várias oportunidades de como ressignificar tudo isso na vida do homem. Né? Como que a gente mostra a agressividade do homem num comercial, como que a gente fala da conversa, da autoestima, das pressões, do autoconhecimento e do papel dele de fato na sociedade. E um exemplo que a gente já começou a buscar de algumas marcas aqui que estão fazendo isso, é esse de Axe também. E por que a gente não pode ter um tutorial de cabelo para homem? I only tie my hair when I'm about to play football. During the game, I don't want to have hair in my eyes. I scoop a finger of cream, mix it between my fingers, and I rake my hair back into a loose bun, and then I lock it with a band. That's it, vamos. Que ele fala, ele quer jogar futebol e não quer ter o cabelo na cara dele. Então, é simplesmente prender, passar a pomada ali e acabou. Eles têm essa Insta Grooming, que é a série que está no YouTube da Axe. Posso fazer uma pergunta? Por favor, o quê? O que está incomodando? Ah, pode tirar, joga pro lado aí. Então vamos lá, Brunão. Seduz a câmera. Boa, moleque, isso que talento. Força esse abdômen aí. Trinca, meu, faz força, pode rasgar. Ô, Claudinho, traz o óleo, por favor. Óleo? Não, é pra deixar mais gráfico. Isso. Não dá pra fazer sem óleo, não? Isso aí. Então faz o seguinte, imagina que você tá numa praia paradisíaca. Noronha, molhadão, né? Isso, garoto. Você tá na selva, correndo. Na academia. E no crossfit? 2 e 3. Você tá na lua, é leve. Você tá numa montanha de neve, tá muito frio. Você joga bola, né? Então faz o seguinte, mata essa bola no peito aqui. Pô, jogar bola de cueca? Próximo!
ou seja, dá para retratar de uma forma muito engraçada, que vai se comunicar com os homens, todo mundo vai acabar se identificando ali, né? A Axie, a gente vê, de novo citando a Axie aqui, faz um grande serviço para esse tipo de reforçar os estereótipos, né? De parar de reforçar os estereótipos, na verdade, e trazer todos os tipos diferentes de homem. Nessa campanha, o slogan deles é Find Your Magic. Essa campanha fala bem o quanto você tem que, você pode se sentir bem sendo fora do padrão. Come on, a six-pack? Who needs a six-pack when you got the nose? Or a nose when you got the suit? Now you don't need a suit when you got the moves. Or moves when you got the fire. Or fire when you rock those heels. And heels when you ride those wheels. Looks, man, who needs looks when you got the books? Or books when you got some balls. And who needs all that when you get the door? When you got the dough, the brains, the touch, the that's right. You need some other thing when you got your thing. Now work on it. Reforça muito a questão de você ser você mesmo, você não precisar seguir o padrão da mídia, né? E acho que é bacana também reforçar o quanto há 12 anos, numa campanha de Axie, que a gente tem também aqui para mostrar, o quanto essa comunicação era diferente e como a marca fez uma reviravolta aí em como ela se comunica. Vamos dar uma olhada. Era isso que a gente queria mesmo, silêncio na sala. Que é ridículo, né? Como assim? Tipo, quando você acha que acabou, ainda continua, né? É muito bom ter visto essa mudança acontecer, né? A questão do toque, né? Quanto o homem você não pode dar um toque no outro, né? Dar um recado para ele. Skol, a gente sempre cita também nos talks, fez essa campanha para o Carnaval nesse ano, que é dos comentários redondos, né? Do quanto você pode, de fato, acabar com a masculinidade tóxica que está do teu lado. Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. Primeiro, o comentário quadrado. Carnaval tem que chegar pegando, velho. E agora, o redondo. Pegando telefone, pegando intimidade, enfim, pegando autorização pra pegar. Pegou? No carnaval, tá redondo, tá junto. Skol, a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. E aí, quando a gente fala de afeto também, né, eles podem demonstrar isso. A Natura, quando a gente fala de Dia dos Pais, a gente sempre pensa no pai, com o bebezinho, que bonito que é, tudo lindo, maravilhoso, mas sempre com protagonistas masculinos, óbvio, mas a Natura fez essa campanha recentemente do último Dia dos Pais, que fala da relação dos adultos já, né, dos homens cozinhando juntos, ele mostrando a sua vulnerabilidade, o seu afeto, e acho que é super bacana também o tom emocional que foi dado para essa campanha. Através de você, filho, eu nasço de novo todos os dias. A sua verdade questiona todas as minhas verdades. E isso me revigora. Isso faz de mim um novo homem. Novo Natura Homem Vero. Relações verdadeiras nos renovam. Um outro exemplo que a gente tem aqui também é de homem pode trocar fralda, falando da paternidade ativa, né? Bepantol fez essa campanha, que é um videocase, só vou comentar ele, que eles instalaram fraldários dentro dos banheiros masculinos em alguns restaurantes e bares de São Paulo, né? Porque sempre tem, antigamente acho que tinha mais até, um pouquinho velho já esse case, mas acho que vale reforçar aqui. Antigamente só tinha isso nos banheiros femininos, aí começaram a surgir os banheiros da família, né? E acho que foi bem legal essa ação também do quanto a gente pode tocar em outros pontos, né?
E quando a gente fala de redefinir o masculino, né, do macho, que a gente viu a definição do dicionário lá atrás, tem uma marca, a Bonobos, que fez um vídeo discutindo o quanto os homens se sentem distantes dessa definição do que é ser masculino. Eu acho que é bem bacana também, para ver o quanto eles querem se ver fora dessa caixa, né? Masculine. Adjective. Having qualities or appearance Traditionally associated with men. especially strength and aggressiveness. Some of the synonyms are Macho, manly, muscular. Well built. Red-blooded. red-blooded, My goodness. Strapping, strong, Brawny. Powerful. None of these really sound like me. I think that definition is a little scary. It's too small for something so big. It's all about trying to get people to conform and be a certain way. I think that's what gets us in trouble, is when we say that there's only one way to be a man. So many individuals, they try and fit, and it just gets to a point where it's too much. where they are doing harm to each other and harm to themselves. You don't have to do that. You define your own masculinity. You define who you are. For me, being masculine is being honest. This is the body that I have. This is what I know. So to me, this is what a man is. For me, being masculine means being brave enough to be who I am. Being able to smile, being able to cry, being able to love and be loved. That's the man I want to be. What does it mean to me to be masculine? It's more a question of what does it mean to be human? Bem bacana, né? Bom ver que a gente não está sozinho, né? Vendo essa redefinição do masculino. E aqui tem um outro trecho da série Men Enough, do Justin Baldoni, que eu comentei lá atrás, que ele fala o quanto a gente precisa mudar essa rigidez do homem. We have confused vulnerability for weakness when it's the strongest space that we can be in. It's freedom. We look at nature, we see the tree is rigid, straight up. In a storm, you know what that tree is going to do is going to break off. One who's flexible is going to survive the storm. So when we're all rigid, oh no, we're not going to survive. But when we could flow and be open, that's when we can survive. Gente, é muito simples, né? Na verdade. E aqui uma frase dele, que é a sua força, a sua bravura, você é corajoso bastante para ser vulnerável, você é forte o bastante para ser sensível. Acho que vale pensar bastante nisso. E aí, para finalizar aqui, só um gifzinho de uma masculinidade que, graças a Deus, a gente já superou. Né? E é isso, gente. Obrigado.